Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro químico e trabalho na Casan e sou um dos responsáveis pelo estudo ambiental do emissário submarino que está sendo proposto aqui para o sul da ilha. Eu participei da reunião ampliada da Frente Parlamentar do Saneamento aqui da Câmara de Vereadores de Florianópolis e na reunião a gente teve uma série de questionamentos e por falta de tempo a gente não conseguiu responder lá. Então, respondendo o convite dos vereadores, eu estou aqui para gravar esse vídeo e responder alguns itens que eu acabei sentindo que poderiam carecer de uma resposta de esclarecimento um pouco maior. A primeira questão é a gente abordar essa retórica que foi colocada entre o que é saneamento descentralizado e saneamento descentralizado. O meu sentimento na reunião é que isso foi colocado como visões antagônicas, né, do processo de saneamento que uma cidade pode passar. A minha visão, e a visão acho que dos técnicos da Casan, não bate com isso, né? Tipo, a gente tem que ter alguns conceitos básicos iniciais, né? Primeiro, saneamento centralizado e descentralizado, né? Tipo, de maneira dicotômica ou colocado assim, tipo, um em contraponto ao outro, eles são dois ideais, né? A gente tem, na verdade, dentro das cidades, um misto entre sistemas mais e menos centralizados e mais ou menos e menos descentralizados. E em cidades complexas, em cidades reais e complexas, principalmente no caso aqui de Florianópolis, a gente não vai ter uma solução única que vai responder todos os problemas de saneamento da cidade. A gente vai ter um conjunto de projetos, um conjunto de ações, um conjunto de medidas que vão precisar de soluções mais centralizadas em alguns casos e menos centralizadas em outros. Basicamente, esses sistemas eles têm que ser vistos como complementares, e não como sistemas que confrontam entre si. Uma questão bastante importante quando a gente vai falar sobre essas questões de centralidade do saneamento é observar a densidade demográfica, como que a cidade se comporta. Hoje, na cidade, nós temos o que a gente chama de sistema semi-centralizado, em que várias regiões da cidade possuem seu sistema de esgotamento sanitário. Essa é a proposta inicial para o sul da ilha. Por conta de diversas características técnicas que a gente tem na região. A gente tem lençol freático bastante alto. Isso impede, de certa forma, algum tipo de solução descentralizada. A gente tem poucos corpos receptores, então não tem aonde lançar esse efluente mesmo que tratado. Porque mesmo soluções mais descentralizadas precisam, né, e geram efluentes tratados. Então precisam ter um local onde isso seja disposto. O espalhamento, né, tipo, em mais unidades também gera alguns problemas de gestão. Então precisa se ter um ponto ótimo entre o quão centralizado e o quão descentralizado pode ser o sistema, sob o ponto de vista até do risco sanitário que espalhar muitos sistemas na cidade pode causar. O exemplo clássico que a gente tem é das fossas sépticas na casa. Então, esse sistema no extremo pode ser considerado um sistema descentralizado, em que cada lote, cada unidade possui a sua estação de tratamento, a fossa, e gera efluente que precisa ir para algum lugar, normalmente o sumidouro ou a própria drenagem. A gente tem constatado que esse sistema, por conta das características urbanas, ele tem colapsado em alguns locais. E no sul da ilha, a gente vê isso em alguns casos, como por exemplo, o excesso a frequência, o aumento da frequência de extravasamentos de locais como a Lagoa Pequena, o Riozinho, a própria Vala da Chica. Então, isso tudo é também alimentado por esses sistemas descentralizados que também não têm uma gestão adequada. E eu acho que a principal coisa para a gente ter ideia é que normalmente esses sistemas descentralizados eles estão associados a algumas tecnologias ecológicas de tratamento, que são excelentes sob o ponto de vista de menos gasto de energia, mas que são extensivas em área. Então precisam de áreas maiores do que estações de tratamento mais tecnológicas. Então é esse balanço que a gente acaba fazendo, mas em resumo são soluções e técnicas complementares e não que confrontam para o saneamento da cidade. Bom, a próxima questão que a gente tem é sobre a problemática da disposição dos efluentes na cidade. Para quem acompanhou a apresentação que a gente fez aqui na Câmara de Vereadores e que pode explicar um pouco melhor isso, vai saber que existe um emaranhado de legislações que acabam se confundindo. A legislação de meio ambiente, a legislação de recursos hídricos, a própria legislação de saneamento. Acho que teve uma fala na reunião ampliada da própria Vera Bride, que acabou citando, né, todo esse emaranhado, ainda associado à questão dos povos tradicionais. Então, tem uma série de legislações que acabam falando sobre a mesma coisa de maneiras diferentes. Mas
na realidade, o que a gente tem na cidade? A realidade geográfica da cidade, né? A gente conduziu diversos estudos e continua conduzindo, né? E qual é o resumo que a gente tem? A gente tem rios pequenos, por conta, né, tipo, da nossa área restrita, né? Tipo, a ilha tem uma área restrita, isso gera rios de pouca capacidade. A gente tem, acho que 70% da área é uma área de restrição de uso com unidade de conservação. Então, mesmo os rios maiores, como é o caso do Rio Tavares, do Rio Ratones, eles ainda têm um conflito de uso na sua foz, a jusante, que é a unidade de conservação, que é uma problemática adicional para a disposição dos efluentes tratados nos rios. E a gente tem o uso extensivo das nossas baías para atividades econômicas e culturais importantes. A pesca e o cultivo de moluscos a gente pode citar como sendo essas principais atividades. Então a gente precisa conciliar todos esses usos, né? Normalmente, o que foi feito ao longo do tempo? A gente foi utilizando o nosso lençol freático. E o nosso lençol freático, a nossa água subterrânea, ela é muito elevada, por conta da própria geografia e da topografia da cidade. E isso acabou gerando alguns problemas na drenagem. Então, se vocês repararem, a gente vai ver áreas que antes não alagavam, hoje acabam alagando por conta da ocupação, por conta de mudança, né, na saturação do solo e também no sistema de microdrenagem da cidade. De novo, a gente já viu isso no Campeche em algumas localidades, né? A gente vê isso frequentemente com a influência negativa, né, tipo dessas valas que carregam parte desse efluente que acaba infiltrando no solo no Rio Sangradouro, no Rio da Tapera, no próprio Rio Tavares, na região da Lagoa Pequena, então numa série de locais. A gente poderia também reutilizar parte desse efluente, né? O mundo aí está numa situação de estresse hídrico, né? E reutilizar esse efluente também é uma opção. Realmente é uma opção, mas a gente tem algumas limitações para esse reuso, principalmente para a característica aqui de Florianópolis. Florianópolis não tem uma atividade industrial muito grande que poderia aproveitar a parte dessa água tratada como reuso para fins não potáveis. Nosso principal uso da água é para tomar e abastecer as pessoas. Então gera um certo conflito também de uso entre reutilizar isso para fins potáveis. O Brasil está caminhando ainda, engatinhando nessa legislação. Vários locais do mundo têm, a gente ainda não tem. Então, de maneira prática, hoje, isso não é viável sob o ponto de vista técnico. A gente ainda fez buscou algumas outras soluções em outras unidades de tratamento nossa. Por exemplo, nas regiões próximas a dunas, nós solicitamos ao órgão que cuida dessas áreas de preservação, que no caso aqui de Florianópolis é a Floram, para ver se a gente poderia utilizar parte dessa área para infiltrar o efluente, prestar uma espécie de serviço ambiental. Por conta de serem áreas de preservação permanente, os órgãos ambientais entendem que não pode, então gera também uma restrição de uso nas áreas em que se poderia tentar infiltrar esse efluente de maneira mais segura. Bom, a casa continua estudando diversas alternativas para lançar esses efluentes para que a gente possa antecipar cada vez mais as metas de cobertura com esgotamento sanitário na cidade. Mas a gente já tem um diagnóstico, acho que claro, e o pessoal, os órgãos técnicos já têm meio que um consenso de que no futuro nós vamos precisar de uma solução mais segura para os nossos efluentes, porque hoje nós estamos explorando muito a capacidade dos nossos rios e dos nossos aquíferos. Isso vai fazer com que algumas áreas vão ficar sem uma possibilidade muito clara de ter aonde dispor esses efluentes de maneira adequada. Por exemplo, a região hoje próxima da Pedrita, ali no Rio Tavares, ela não está contemplada nas primeiras etapas do sistema coletivo, porque justamente a gente não tem aonde lançar o efluente mesmo que tratado. Então, toda essa problemática, ela acaba se colocando na cidade e a nossa proposta de disposição oceânica é para tentar dar uma solução mais segura para os nossos efluentes, não hoje, né, mas no futuro e na capacidade, né, tipo que a cidade se propõe, que é o que está previsto no plano diretor atual. Bom, nesse momento agora eu queria tratar de uma situação que foi dita na reunião que eu não concordo, que é que os emissários estão em desuso no mundo e que isso é uma tecnologia que não é usada em lugar nenhum no mundo. Não é verdade. Ou então, pior, que eles são uma tecnologia ultrapassada e que geram prejuízo, né? Acho que vale a pena dar uma olhada no monitoramento ambiental que a CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, faz nos emissários submarinos que existem no litoral paulista.
Qual que é a conclusão desse relatório? Que os problemas das praias do litoral paulista não são em decorrência dos emissários, mas em relação a pouca adesão ou então as ligações irregulares ou a própria chegada da drenagem diretamente na praia. Os emissários apresentam um excelente resultado. Então, no Brasil, isso já não se confirma. E falar que os emissários também não são utilizados em nenhum país do mundo, no lugar do Mediterrâneo, por exemplo, não é verdade. A Espanha tem emissários, Portugal tem emissários, por mais que não seja no Mediterrâneo, mas na Europa. A Itália tem emissários no Mar Adriático, tem um centro de pesquisa bastante desenvolvido em relação à modelagem e aos emissários. A Austrália, a Inglaterra, Singapura, Estados Unidos, Chile, Argentina, então é uma tecnologia que é disseminada no mundo. Qual que é a principal ponto para se escolher por essa alternativa? Está numa cidade, numa região litorânea, em que tenha algumas outras restrições de disposição final do efluente. Então, essa questão de que o emissário é uma ideia atrasada, ela não é verdade no meu ponto de vista, né? É uma ideia que é natural de ocorrer em cidades que são litorâneas. Claro que se precisa criar um arranjo institucional para cada localidade, né? Também foi falado que a gente poderia lançar esse efluente na beira da praia, mesmo que ele fosse tratado. Também não é verdade, por conta do risco sanitário que isso pode trazer. E também porque nas regiões próximas à praia, na beirinha mesmo, a gente tem uma baixa circulação da água. Então, por mais que a gente tenha onda e aquilo ali fique bastante movimentado, aquela água dificilmente sai dali, ela fica aprisionada pelo próprio regime de ondas. Então a gente precisa vencer esse regime e levar isso depois, num local mais adequado, com uma profundidade melhor, para isso poder ser assimilado de maneira a causar menos impactos no meio ambiente. Então não é simplesmente pegar e largar na beira da água porque está tratado. Não. Mesmo tratado, o sistema de disposição também precisa ser planejado e ser desenhado. E uma outra questão que foi dita é que as cidades com emissários, né, tipo as praias com emissários, elas são mais desvalorizadas. Também não é verdade. Se for até pensar sobre uma maneira um pouco maior, né, é exatamente o contrário. Porque uma praia que tem emissário normalmente tem um sistema de saneamento, né, e esse sistema de saneamento pensado e adequado a regiões litorâneas. Então tem várias praias bem frequentadas no mundo que tem emissários, desde os casos aqui do Brasil, de Ipanema, né, tipo, que é um metro quadrado super caro, né, então não tem a questão de desvalorização do imóvel, até praias nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, Miami, Boca Raton, uma série de outras regiões da Flórida tem emissário. E talvez a mais emblemática seja Huntington Beach, que é na Califórnia, uma praia de surf, né, o templo do surf da Califórnia, que tem um emissário ali devidamente projetado. Então, essa relação em que o emissário acaba com a praia também não é verdade. Bom, uma outra questão que foi colocada na reunião da frente foi uma confusão em relação às etapas de projeto, né? E aí a gente faz um pouco dessa meia-culpa, dessa confusão, porque esses estudos que estão sendo analisados pelo IMA e vão ser discutidos na audiência pública, né? Eles partiram de um anteprojeto inicial que previa parte da interligação de Santo Antônio de Lisboa, né? Tipo, de toda uma área centro-oeste da cidade nesse sistema de disposição oceânica do sul da ilha. Hoje, essa realidade não é mais prevista, né? Esse sistema já passou por um processo de licenciamento próprio e vai ser separado do sistema do sul da ilha. Vai ser criada outra semicentralidade. Então nós vamos descentralizar um pouco esse sistema do sul da ilha, ficando, né, tipo, ele focado só na região sul da ilha. E nessa região sul da ilha, né, a gente ainda tem várias etapas do projeto. Então, só deixando claro, Santo Antônio, aqui, Cagupé, toda a face central e oeste da ilha, fora do emissário submarino. A área de abrangência do emissário é sul da ilha e Lagoa da Conceição. Então, o emissário terá duas estações de tratamento inicialmente previstas. Estação de tratamento da Lagoa, estação de tratamento do Campeche Rio Tavares. Na região sul da ilha, a gente tem uma primeira fase, que é a fase Rio Tavares, que é essa fase que está em construção agora. O pessoal ali do Campeche já viu parte das redes sendo colocadas, algumas estruturas já sendo feitas, a obra da estação sendo feita. Essa etapa é uma etapa bastante pequena, bastante restrita, só para começar o sistema de esgotamento sanitário coletivo no sul da ilha. E prevê o lançamento do efluente tratado, não no emissário, mas na própria bacia hidrográfica do Rio Tavares. Primeira etapa.
Segunda etapa, etapa oceânica. É essa e que o emissário entra. E é essa que a gente está discutindo no relatório de impacto ao meio ambiente. Que é o quê? Adequar a disposição final dos efluentes da ETE do Campeche, Rio Tavares, e da ETE da Lagoa. Então essas duas estações teriam seus efluentes tratados, direcionados até o sistema de disposição oceânica, o emissário submarino, que está previsto para ser afastado da costa 5,5 km. Então, junto esses efluentes tratados num ponto, numa chaminé de equilíbrio, essa chaminé de equilíbrio ainda em terra transporta esses efluentes tratados pelo arruamento público, isso chega e atravessa a zona de arrebentação dentro do mar 5,5 km, 3 km mais para fora da ilha do Campeche. Então, uma localização baseada na segurança das praias e da própria ilha do Campeche. Depois disso, a gente tem a fase que chama fase sul da ilha, que é aumentar as redes de coleta em toda a região sul da ilha. E aí o que acontece? Aumentando essa rede de coleta, vai se aumentar a quantidade de efluente a ser tratado. E as estações de tratamento que estão lá construídas vão precisar ser aumentadas também. Então essa confusão apareceu bastante na reunião. A estação do Rio Tavares não vai dar conta e o emissário vai lançar o efluente sem tratamento. Não. A estação do Rio Tavares, né, tem a sua capacidade, vai trabalhar na sua capacidade de projeto, né, em se aumentando a cobertura e se aumentando as redes, se tem que aumentar e redimensionar a estação. Então ela vai ter que ser ampliada e adequada para a disposição final. Mas antes disso, antes da gente ampliar toda a coleta para o sul da ilha, a gente precisa instalar um sistema de disposição oceânica para que a gente não pressione mais o nosso rio, Tavares, que é pequeno, a gente consiga também preservar parte das áreas das nossas baías destinadas ao cultivo de moluscos, né? Toda essa localização de estruturas agora está em fase de anteprojeto. Por isso que não tem um projeto do emissário. Nós estamos na fase da licença ambiental prévia, que a gente atesta a viabilidade ambiental com base em alguns preceitos que vão ser colocados nas condicionantes da licença para desenvolvimento do projeto executivo e do projeto de engenharia. Depois do projeto pronto, é que se solicita a licença ambiental de instalação, e é ela que dá início, ou dá possibilidade de início às obras. Então, é um processo longo, que exige muito planejamento, muitos estudos, e a gente está passando só uma etapa desse projeto. A gente não está assim, numa corrida, né, para aprovar a licença ambiental e o emissário ser construído logo em seguida. Não. Depois disso vão ter as condicionantes, elas vão ter que ser cumpridas, né? Vão dar as diretrizes do projeto e o projeto vai poder ser submetido a uma nova etapa do licenciamento. Tudo isso, né, foi planejado nessa fase. E agora, né, esses impactos é que estão sobre avaliação. Então, os impactos sobre as dunas foram já previstos e estão colocados no estudo de impacto. A equipe e a comunidade podem ter acesso a isso e verificar. Os impactos sobre a unidade de conservação, tudo isso foi colocado agora. E essa é a função do estudo de impacto, identificar os impactos. Então, o pessoal às vezes fala, mas vocês mesmos identificaram os impactos. Claro, o estudo de impacto serve para isso, para identificar os impactos ambientais e para prever quais são as melhores formas de se colocar o empreendimento na prática sem prejudicar o meio ambiente. Bom, então só para finalizar, a última questão que eu queria abordar foram diversas falas que tentaram trazer para o lado da Casan uma influência política, né? Algum tipo de visão da empresa como sendo uma empresa pouco profissional, né? E aí, nesse sentido, eu queria, né, primeiro, né, fazer uma meia-culpa realmente da empresa, né? Durante muito tempo, não só a Casan, acho que diversas empresas, né, públicas, né, passaram por essa forma de apropriação política, né? É um processo que a nossa geração hoje na empresa está tendo de tentar mudar essa realidade. É um processo longo, mas no sentido geral, assim, só queria deixar claro que a Casan é uma empresa, ela, né, o governo do estado, ele é dono de ações, né? Ela tem que se virar como uma empresa. Ela tem, por exemplo, né, ações na bolsa que não são mega negociadas, mas que trazem para a empresa uma necessidade de mecanismo de governança, mecanismo de controle, né, que
tentam, né, tipo, trazer essa visão mais profissional voltada para o saneamento. A nossa política hoje na Casan não é uma política partidária, é uma política de saneamento. Então, a gente atende vários prefeitos, de vários partidos, de várias correntes ideológicas, e isso para a gente não tem a menor diferença. A única coisa que eu fico preocupado nessas falas que houveram é que se coloca essa dicotomia, né, tipo, do público e do privado, né, como se tudo que fosse público é ruim, tudo que é privado é bom, né? Tem coisas públicas que são muito boas, tem coisas públicas que são muito ruins, tem coisas privadas que são muito boas, tem coisas privadas que são muito ruins. A corrupção, ela não é uma questão pública ou privada, né? Tipo, a gente viu nos últimos escândalos aí, tipo, que a gente tinha esse conluio entre agentes públicos e agentes privados. E eu acho que o nosso desafio é tentar mudar essa realidade. Existe hoje uma lei que é a lei das empresas estatais, né? E ela trouxe uma espécie de tentativa de profissionalização das empresas de controle acionário público, né? Isso é uma visão que a gente tem de tentativa de profissionalização dos nossos serviços. Então, dito isso, né, tipo, também foi colocada uma questão sobre a divisão de lucros da empresa que ocorreu em 2008. Né? Isso ocorreu há 10 anos atrás, as pessoas que tomaram essa decisão, elas respondem isso nas esferas, né, tipo de contas, né? Os próprios funcionários da Casan entendem que essa não é uma boa prática, então a gente se sente de certa forma, né, tipo, atingidos quando isso é colocado na nossa direção. Então a gente refuta também esse tipo de atividade, né? E mesmo entendendo, né, tipo, que existe por trás, né, de toda essa questão uma divisão por parte da cidade em pessoas que são contrárias ao empreendimento, pessoas que são favoráveis ao empreendimento, a gente não se propõe a criar esse clima de competição entre essas visões. Existem visões diferentes, né? Essas visões diferentes fazem parte desse processo de democracia mesmo, de embate, de debate de ideias, né? A gente está aberto a escutar essas demandas, mas a gente tem uma posição que é essencialmente técnica. Essa nossa posição técnica nos faz, né, tipo, olhar para um futuro da cidade, em que esse futuro da cidade coloca em xeque o que é a cidade que se deseja ter, a cidade que se planeja ter e a condição ambiental que a gente tem em volta. Então, para a gente, é muito mais seguro, sobre o ponto de vista ambiental, de saúde, nós temos uma disposição adequada dos efluentes. Essa é a nossa visão, independente da questão política ou ideológica que esteja em debate. Mas mesmo assim, e com tudo isso, a gente aprendeu muito durante esse processo de ouvir as pessoas. A gente reforçou alguns entendimentos que a gente tem, a gente mudou e abriu um pouco de empatia em relação a outras soluções, e o nosso canal de comunicação sobre o empreendimento ele continua aberto, que é o emissario@casan.com.br. Então lá a gente tira dúvidas, marca, né, tipo alguma eventual ida nossa para esclarecer que vocês queiram. Isso mesmo depois da audiência pública, porque a audiência pública não é o encerramento do processo, ela é uma fase que a gente vai passar, que esse processo de licenciamento ainda vai durar durante algum tempo. Então, obrigado aí pelo pessoal da Frente Parlamentar por ter promovido esse debate, ter enriquecido um pouco e fazer a gente discutir um pouco sobre saneamento, que é a nossa vida. Valeu, obrigado.